Hoje vamos falar sobre previdência com o CEO do Grupo RV, Renato Ventura, que hoje veio acompanhado da doutora Alice Munhoz da Rocha, advogada previdenciarista. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Monique. Boa tarde, Monique. Primeiramente, obrigado novamente pelo espaço aqui da Rede BA e cumprimentar aí todos os telespectadores que acompanham fielmente ao jornal JR todos os dias aqui com vocês. Renato, então hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas na população, que é a previdência. E aí você trouxe então uma especialista da área, é isso? Exatamente. Primeiro eu quero agradecer a doutora Alice, especialista na área previdenciarista, e um assunto que, após a reforma da Previdência que a gente teve, trouxe muitas dúvidas sobre os benefícios, o tempo de aposentadoria, se foi mexido em alguma coisa ou não, e é um assunto que influencia diretamente na vida da população, porque a gente recolhe aí o INSS, muitas vezes acaba se acidentando, passa por um problema de saúde e não sabe dos direitos que tem, não sabe a quem recorrer e se realmente de fato possui esse direito ou não. E nada melhor que a doutora Alice, então, para tirar essas dúvidas e esclarecer um pouco sobre o assunto aí para todos que acompanham aí o jornal do almoço da Rede BA. Doutora Alice, desde já a gente agradece a sua presença. Eu vou direto ao assunto, um assunto que interessa muito a nossa região, que é uma região essencialmente agrícola, sobre a aposentadoria por tempo de serviço na agricultura familiar. Então a gente vai falar com aquele produtor rural que trabalha por dia, né? Por exemplo, o pessoal do fumo, da cebola aqui na nossa região. Nós temos 3 categorias de agricultor, que são categorias de segurado especial, que é a agricultura familiar, que é aquele que trabalha com a sua família na sua pequena gleba de terra. O boia fria, ou aquele que trabalha por dia, como na colheita do fumo, como na colheita da batata, do feijão, da cebola. E nós temos também o pescador artesanal. Tá? Esses 3 segurados são segurados especiais, têm direitos previdenciários independente de pagar o carnê do INSS. Essa é a minha direito dúvida. à Por aposentadoria. exemplo, trabalho nessa área, não assinei minha carteira a vida inteira. Consigo me aposentar? Consegue se aposentar, consegue auxílio-doença, consegue salário maternidade e consegue também o auxílio acidentário, caso você venha a sofrer algum acidente. Qual a orientação, então, para quem se enquadra nessa categoria? A minha orientação é faça a prova, tá? Principalmente quem não é proprietário da terra, que trabalha por dia, faça a prova. Se você tirou fotos, se você vai registrar seu filho quando ele nasceu, se declare trabalhador rural. Você vai fazer uma ficha no sistema de saúde, se declare trabalhador rural, junte provas. Hoje, até foto em rede social serve como prova. Doutora, muita coisa mudou após a reforma da Previdência, né? Que está em vigor aí desde 2019. Em resumo, ela foi positiva ou negativa para o trabalhador? Veja, Monique, para o trabalhador comum, para o homem comum, ela não foi tão positiva assim. Tá? Nós vamos ter que trabalhar até os 65 anos de idade, tá? Hoje para homens e daqui até o fim da regra de transição para mulheres também. E teremos que ter 35 anos mínimos de contribuição. Tá? E a média é feita sobre a média de todos os seus salários contribuição. Tá? Então, hoje, a média baixou muito no valor da aposentadoria. E as pessoas vão ter que trabalhar até os 65 anos de idade. Aquela pessoa que começou a trabalhar muito novinha, essa, então, não foi beneficiada? Não, ela não foi beneficiada, ela vai ter que trabalhar até os 65 anos para aposentar, salvo algumas categorias especiais, mas que não é a maioria da população. Doutora, falar um pouquinho sobre alguns benefícios, né, relacionados à Previdência. Exemplo, o auxílio acidente, como é que ele funciona? O auxílio acidentário é um benefício bem esquecido pela população. Digamos que a pessoa teve um acidente de qualquer natureza, tá? E desse acidente ela ficou com uma sequela, uma incapacidade parcial, tá? Ou alguma deficiência parcial. Ele recebeu o auxílio-doença, cessou o auxílio-doença, porque o auxílio-doença é para a incapacidade total, e digamos que ele perdeu um dedo, ficou com uma perna com algum problema, ele tem direito ao auxílio acidentário, que é uma complementação de renda. Tá? Normalmente, ele é calculado metade do valor do salário do auxílio-doença.
até a data da sua aposentadoria. Vai continuar trabalhando normalmente, mas recebe essa complementação. Tá certo. E sobre o LOAS, falar um pouquinho de LOAS, né? O benefício de prestação continuada, o conhecido Isso. BPC. O BPC vem pela lei de LOAS e ele é um benefício assistencial. Ele não é previdenciário, ele é assistencial devido às pessoas idosas, mais de 65 anos, tá? Portadores de doença grave ou deficiência, tá? Que estão na linha da miserabilidade, que tem o cadastro social no CAD único, tá? Pode ser acumulado com o Bolsa Família, por exemplo, ou com o Auxílio Brasil, e a pessoa vai conseguir receber. A pessoa especial pode receber o BPC e trabalhar, tá? Ela vai acumular os dois benefícios e o BPC vai passar a se chamar Auxílio Inclusão, tá? Para que essa pessoa portadora de uma necessidade especial possa ser inserida no mercado de trabalho. Para esses casos, o valor é fixo? O valor é de um salário mínimo. Doutora, quem não contribuiu o tempo suficiente para se aposentar, faz como? Então, hoje o mínimo de tempo de contribuição para aposentadoria aos 65 anos são 15 anos de contribuição aos 180 meses. Então, é importante fazer um cálculo do quanto falta para você se aposentar e voltar a contribuir para ter o direito à aposentadoria. Se falta muito tempo e você tem uma condição financeira parca, pode procurar pelo BPC LOAS e contribuir como facultativa no INSS para complementar esse tempo que falta. Porque a aposentadoria, mesmo que também fique no mesmo patamar de um salário mínimo, é mais vantajosa, porque ela tem o 13º, que o BPC não tem, e ela pode ser acumulada com outros benefícios, como aposentadoria ou pensão por morte. A gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e uma moradora de Blumenau disse que teve câncer de mama em 2020, cirurgia de quadrante. Ela pergunta se ela consegue se aposentar. Então, pela pergunta dessa telespectadora, ela teve o câncer de mama e não tem mais hoje, está em remissão, ou seja, o câncer está dormente ou curado. Em teoria, ela não tem uma incapacidade para o trabalho. Eu digo em teoria porque a gente tem que analisar a documentação médica desta pessoa. Porém, ela pode ter isenção de imposto de renda. Tá? Então, existem vários benefícios que ela pode ter e que a gente tem que analisar com muito cuidado. Por isso, é muito importante, na dúvida, procure um profissional habilitado, converse na sua OAB da sua cidade para saber quem são os profissionais, procure um consultor, procure uma pessoa especialista na área. Muitas pessoas temem o fim da Previdência, né? Ah, a Previdência Social vai quebrar, quando chegar a minha vez eu não vou conseguir me aposentar. Existe uma preocupação, principalmente da geração nossa, né? De que quando chegar no momento de se aposentar, esse dinheiro ele não vai estar disponível. Por que existe essa preocupação e realmente existe esse risco, doutora? Existe um risco matemático do fim da assistência social e não da Previdência. A Previdência, o INSS, é dividido em assistência social e Previdência. Para a Previdência, as pessoas pagam para depois receber. E você vai receber proporcional àquilo que você pagou e provavelmente você vai receber menos do que aquilo que você pagou. Tá? A assistência social é para pessoas que não contribuíram. E essas pessoas que não contribuíram, efetivamente podem ficar sem benefício. Quem está pagando vai ter benefício. Porém, Monique, o benefício máximo pago pelo teto máximo da Previdência hoje é R$ 7.500 e alguma coisa reais. Recebe esse valor menos de 0,002% da população. Porque desde a reforma da Previdência, o valor é calculado pela média de tudo que você pagou. Então, você tem que pagar a sua vida inteira sobre o teto do INSS para poder receber esse teto. Talvez não valha a pena contribuir sobre o teto do INSS. Talvez valha a pena fazer uma previdência complementar, fazer uma previdência privada, um outro tipo de investimento. Mantém o INSS, mas se programa, principalmente quem é mais novo, para se aposentar de outra forma. Pois é, a maioria das pessoas começa a trabalhar muito jovem, mas não se preocupa desde cedo com a questão da aposentadoria, como que vai ser a velhice dessa pessoa, né? Qual que é o momento ideal? Comecei a trabalhar com, sei lá, 20 anos, de se preocupar com a aposentadoria, doutora? No primeiro dia de trabalho. O primeiro dia de trabalho é quando você tem que promover como é que você quer a sua velhice.
como é que você quer a sua velhice de saúde mental e de saúde financeira. Tá? Não conte que o governo vai lhe dar uma aposentadoria. Ou você contribui para ela, ou você não vai ter o suficiente para você. E se você realmente quer ter uma saúde financeira na sua velhice que seja confortável, procure uma previdência privada, uma previdência complementar ou um investimento para fins de previdência. Renato, esse é um assunto que gera muitas dúvidas sempre, tem muita novidade, principalmente em relação à pós-reforma da Previdência. A gente não consegue responder todas as perguntas ao vivo, né? Quem ficou com alguma dúvida precisa entrar em contato, eu quero saber se eu tenho direito a me aposentar ou alguma dúvida relacionada ao tema, como é que faz? Duas questões que eu quero aqui fazer uma colocação também, Monique. Essa questão de se preocupar com a aposentadoria, desde o primeiro momento que começa a trabalhar, como a doutora Alice deixou muito claro aqui, nós temos um problema muito grande hoje que virou febre, que é você ser o autônomo. Então, eu não quero mais trabalhar registrado numa empresa, eu quero ter o meu próprio negócio, mas aí vem um grande problema que é o seguinte: a pessoa ela se preocupa em ter seu próprio negócio, seja trabalhando como pedreiro, pintor, vendedor, os MEIs, e acaba se esquecendo dessa questão da aposentadoria. Como eu vou contribuir? Qual é a forma correta de fazer essa contribuição? Que até quero pedir aqui para a doutora Alice comentar um pouco sobre isso também. Esses profissionais que são autônomos, que trabalham por conta, de que forma se planejar a partir do momento que a pessoa decide ser microempresário, autônomo, trabalhar por conta, como ela fazer esse planejamento e também se preocupar com a aposentadoria dela, doutora. Obrigada, Renato. O MEI, tá, o microempreendedor individual, tem direito aos benefícios previdenciários. Hoje, a forma mais barata de contribuir com o INSS, você vai pagar uma taxa mínima, que são os impostos do MEI, incluído nesse valor a taxa do INSS, porém, você só vai ter direito a aposentar por idade aos 65 anos e o valor calculado vai ser um salário mínimo. É esse valor fixo daí? Naquela taxa mínima no MEI, sim. Aquela pessoa que quer contribuir mais com o INSS, ela pode gerar uma guia, uma DAS, de valor complementar, tá, para aumentar o valor do seu benefício final. Tá? Lembrando que o valor do benefício final vai ser feito com a média de tudo que você contribuiu. Esse valor que é calculado, né, para que a pessoa possa, por exemplo, um MEI, ter uma aposentadoria maior, ele é parecido com o da carteira assinada? Hoje a gente tem um desconto em folha para poder depois se aposentar, né? Mais ou menos o mesmo cálculo? É parecido. O empresário, né, o autônomo, ele vai calcular sobre 20% do valor que ele quer receber. Na folha de pagamento, você tem os 10% que o empregado paga e mais a porcentagem que o empregador paga, então acaba sendo um pouquinho maior. Tá? Mas tem as duas vantagens. Renato. Obrigado, doutora. É um assunto que a gente tem que trazer, porque muita gente está nessa situação hoje como autônomo e decide, muitas vezes, cansou de trabalhar como funcionário e quer ter seu próprio negócio. E, por último, trazer que nós, que trabalhamos com essa modalidade de orientação previdenciária, além dos assuntos que a gente abordou aqui hoje, nós também temos a questão da concessão do auxílio maternidade, a revisão do auxílio maternidade, aquela pessoa que acha que já tem o tempo suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. Então, entre em contato com um dos nossos consultores. Hoje nós atendemos quase todo o estado de Santa Catarina, principalmente aqui no Alto Vale. Nós temos consultor aqui na cidade de Rio do Sul, que faz esse atendimento em loco, lá na sua casa. Então, às vezes, você não quer se deslocar até Rio do Sul, até Blumenau, mora em Imbuia, em Rio do Campo, Santa Terezinha, e quer dar entrada na aposentadoria, quer fazer a sua concessão do auxílio maternidade, entre outros serviços que a gente tem, precisa dessa orientação, entre em contato com a gente que a gente vai ter um consultor para tirar todas as suas dúvidas. A doutora Alice é nossa consultora lá dentro do Grupo RV, mais de 15 anos de experiência na área, então com certeza a gente vai conseguir tirar as suas dúvidas, esclarecer tudo bem certinho. E não perde tempo. Às vezes você já está com o tempo aí para dar entrada na aposentadoria, tem algum direito para receber e não sabe por onde começar. Obrigado, doutora, pela presença. Veio de Curitiba para participar aqui com a gente.
E obrigado, Monique, mais uma vez pelo espaço. Quem quiser entrar em contato com a RV, o telefone é o 47991169229. Instagram, Grupo Renato Ventura, e o meu Instagram pessoal, quem quiser seguir lá, Renato Ventura _.